Olá, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Bem, iniciamos o programa citando um caso publicado no Jornal do Advogado, edição de outubro de 2011, em que um promotor de justiça agride física e verbalmente um advogado durante o interrogatório de um acusado. O caso é muito sério porque, além de ofender toda a classe, ofende também o sistema constitucional, a democracia e as liberdades públicas. E para falar sobre prerrogativas do advogado, convidamos hoje o Dr. Max Fernando Pavanello. Como vai, Dr. Max? Sinta-se à vontade aqui em nossos estúdios. Dr. Max Fernando Pavanello é advogado, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba, é presidente do 1º Conselho Regional de Prerrogativas da OAB, coordenador regional da 4ª Coordenadoria Regional de Direitos e Prerrogativas da OAB e sócio do escritório Natrielli, Pavanello, Gibertoni e Vitória, sociedades de advogados com atuação na área de direito empresarial. Dr. Max, gostaria de iniciar perguntando o que são prerrogativas do advogado. Bom, prerrogativas do advogado são um sistema jurídico criado para defender o advogado e garantir a ele que ele possa atuar com firmeza na defesa do seu cliente. O artigo 133 da Constituição Federal fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. O artigo 133 da Constituição Federal estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça. Com base no artigo 133, foi editado a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesta lei são elencados alguns direitos e deveres dos advogados. Dentre os direitos estão nossas prerrogativas, que estão basicamente inseridas no artigo 6º e 7º do Estatuto da Advocacia. Dentre essas prerrogativas estão ver processos, consultar inquéritos, processos administrativos, coisas básicas para a profissão do advogado. Não raras as vezes que deparamos com a Polícia Federal, por exemplo, invadindo escritórios de advocacia. O que o senhor pode falar sobre a inviolabilidade do escritório profissional do advogado? A inviolabilidade é um tema bastante delicado. A Constituição Federal, como já disse, ela estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça e é inviolável na sua manifestação. A Lei 8.906/94, o nosso estatuto, diz, por outro lado, que o escritório da advocacia é inviolável. Só que essa inviolabilidade não é absoluta, ela é relativa. Essa inviolabilidade ela é quanto aos documentos que nós guardamos de clientes. Ela é uma inviolabilidade para proteger o nosso cliente. O grande problema das invasões da Polícia Federal é que ela tem feito essas invasões através de mandados de busca e apreensão genéricos, sem dizer no mandado qual o documento deve ser apreendido, o que se deve buscar, e com isso ela acaba levando todo o escritório do advogado embora. Computador, documentos pessoais, isto é inviolável. A inviolabilidade também, por outro lado, não serve para, como alguns chegaram a aventar quando se discutiu bastante o assunto, ela não serve para os casos em que o advogado guarda a res furtiva, guarda o produto do crime em seu escritório. A inviolabilidade garante o sigilo profissional, que é um dos deveres éticos
o sigilo profissional, que é um dos deveres éticos e sagrados da advocacia. Dr. Max, em 2004 foi apresentada uma proposta para a criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Ou seja, se promulgada a lei, será considerado crime com punição a violação das prerrogativas do advogado. Houve desfecho dessa proposta? A proposta, como o senhor bem disse, foi apresentada na Câmara de Deputados. Na Câmara de Deputados já foi aprovado e agora ela foi para o Senado Federal, onde está em fase de tramitação. Se nada for alterado, vai para a Presidência da República para sancionar ou vetar o projeto de lei. Mas ela está no Senado, onde está aguardando entrar em pauta para análise. E hoje, o que ocorre com uma autoridade, um servidor público ou qualquer pessoa que violar as prerrogativas do advogado? Bom, inicialmente nós temos dois caminhos. Um é a corregedoria, que é o órgão da classe do funcionário público, da autoridade, que faz lá o seu procedimento administrativo. Na Ordem dos Advogados é feito também um processo de desagravo. O processo de desagravo público, ele tem o início, tem o princípio da ampla defesa, é dado contraditório à autoridade, mas acho que o interessante é explicar para todos o que é o desagravo público. Desagravo público é um instituto previsto em lei, previsto na Lei Federal 8.906/94. O desagravo público é o reconhecimento da entidade de classe, no caso nosso, a OAB, de que houve uma violação a uma prerrogativa profissional do advogado. Dr. Max, a atual polêmica que domina as discussões no meio jurídico brasileiro diz respeito ao papel exercido pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e as tentativas de limitar a sua atuação. O enfraquecimento do CNJ pode prejudicar a atuação dos advogados e a defesa de suas prerrogativas? Edmilton, essa é a pergunta do ano. Na verdade, o CNJ veio para trazer a modernização do Poder Judiciário. O CNJ tem feito uma atuação brilhante, trazendo modernidade aos tribunais de justiça, ao Poder Judiciário de primeira instância, inclusive propondo medidas eficazes para diminuir o tempo de tramitação dos processos. Isto só se faz porque o CNJ tem um poder fiscalizador e sancionador. Limitar esses poderes do CNJ é o mesmo que matar a democracia, porque o Poder Judiciário voltará a ter um descrédito. O crédito que o CNJ tem trazido ao Poder Judiciário ao reformar decisões administrativas estapafúrdias que existem, não pode sofrer um retrocesso. No caso específico, em relação a prerrogativas, nós temos no CNJ vários reconhecimentos em procedimentos administrativos do CNJ que reconheceram os nossos direitos e prerrogativas. Limitar a atuação do CNJ nos trará ainda mais problemas em prerrogativas, pois muitos dos atos que o CNJ tem praticado visam ao fortalecimento da Lei 8.906, que é o nosso estatuto e é onde estão previstas as nossas prerrogativas.
Um dos exemplos de prerrogativas do advogado que foi reconhecido pelo CNJ é a carga rápida. Para as pessoas que não são do meio entender, carga rápida é a possibilidade do advogado fazer carga do processo, retirar o processo de cartório para fazer xerox, para analisar ele com calma, pelo prazo de 1 hora. Sem a necessidade de ter procuração, inclusive. Essa era uma briga que existia em relação, antes da criação do CNJ. Essa era uma briga que existia antes da criação do CNJ. Pois a maioria do entendimento dos tribunais de justiça era de que, para o advogado retirar o processo e fazer cópia, ele precisava necessariamente ter procuração nos autos. E o CNJ veio e colocou um ponto final nessa discussão. Ele disse o seguinte: todo advogado tem o direito de fazer carga pelo prazo de 1 hora, desde que o processo não esteja sob segredo de justiça e não esteja com vista à parte contrária, a uma das partes, ou para ser dado andamento. Essa foi uma verdadeira revolução para nós advogados, para os militantes na advocacia, que sabe quanto era difícil até então obter a carga rápida e fazer xerox, por exemplo, de petições do processo, sem ter procuração nos autos. Então significa que se o cartorário negar a carga ao advogado, do processo ao advogado, está violando a prerrogativa, uma prerrogativa do advogado, é isso? Exatamente, doutor Edenilton. Se o advogado chegar e o processo estiver em termos, em condições dele fazer a carga rápida, o cartorário é obrigado a fornecer a carga rápida ao advogado. Se o cartorário se negar ainda, o advogado tentando argumentar, e mesmo assim ele voltar a negar, o que o advogado deve fazer? Fazer uma petição e ir despachar com o juiz. O juiz certamente vai deferir, porque o juiz conhece a lei e conhece a determinação do CNJ. Então a carga rápida vai ser deferida pelo juiz com certeza. Vamos falar agora de Piracicaba. Quais os principais problemas que afligem os advogados de Piracicaba e região no que diz respeito às suas prerrogativas? Mas antes vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Cupim do Tchê. Churrascaria com self-service e rodízio. Grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência, 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100. FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você.
Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376. Estamos de volta, eu sou Edenilton Salvador e este é o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Max Fernando Pavanello. Dr. Max Fernando Pavanello é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba. É presidente do primeiro Conselho Regional de Prerrogativas da OAB. É coordenador regional da 4ª Coordenadoria Regional de Direitos e Prerrogativas da OAB e é sócio do escritório Natrielli Pavanello Gibertoni Vitória, Sociedade de Advogados, com atuação na área do direito empresarial. Hoje o assunto é prerrogativa do advogado, que, como muito bem disse o nosso convidado, prerrogativas são atributos, ou seja, direitos que o advogado tem para poder exercer a sua profissão com liberdade e garantir os direitos dos cidadãos, entre outros, o sagrado direito de defesa. Algumas das prerrogativas do advogado são ver respeitado o sigilo profissional, a inviolabilidade dos seus escritórios, comunicar-se livremente com os seus clientes, ingressar em qualquer recinto da justiça e também dirigir-se diretamente aos magistrados. E a pergunta feita no bloco anterior a ser respondida é a seguinte: quais são os principais problemas que afligem o advogado de Piracicaba e região no que diz respeito às suas prerrogativas? Graças a Deus, Edenilton, as nossas autoridades constituídas em Piracicaba, na sua imensa maioria, sabem dos atributos da advocacia, sabe da dificuldade de se ter a ampla defesa de seus clientes. A grande maioria tem a exata compreensão e dimensão do que é o exercício da advocacia. Então, não temos tido grandes problemas de violação de prerrogativas aqui na subseção. Quando essas autoridades tentam fazer alguma violação, tentam violar alguma prerrogativa dos advogados, a nossa comissão de prerrogativas, capitaneada pela doutora Clarissa, tem atuado com bastante intrepidez e veemência e tem dado a resposta à altura. A nossa comissão de direitos e prerrogativas é muito atuante, tanto que fez aumentar o número de representações, porque, essa é uma opinião particular, os advogados estão sentindo que a OAB Piracicaba tem dado a importância devida às prerrogativas. Quanto ao principal problema que estamos enfrentando em Piracicaba, acredito que sejam os embates no júri, pois temos principalmente um membro do Ministério Público, que em Piracicaba são vários os membros do Ministério Público, mas temos um específico que tem ofendido os advogados na sala do júri, tem feito insinuações pessoais contra advogados, chegou a dizer que o advogado é a pior raça da fauna brasileira. Além de ser um problema de educação, esse é o principal desrespeito à advocacia e às nossas prerrogativas, o dever de urbanidade.
Esse membro do Ministério Público já está sofrendo aí os processos de desagravo e já tem mais de um. Este talvez seja o nosso maior problema de desrespeito às prerrogativas profissionais hoje em Piracicaba. Doutor Max, o senhor é presidente do primeiro Conselho Regional de Prerrogativas da OAB e coordenador regional da 4ª Coordenadoria Regional de Direitos e Prerrogativas da Ordem. Como que funciona esse Conselho de Prerrogativas? Essa pergunta eu vou me dar a vênia de respondê-la invertida. Primeiro eu vou falar um pouco da Coordenadoria Regional. A Coordenadoria Regional, ela tem por incumbência instruir os processos de desagravo e dar assistência ao advogado agravado, fornecendo advogado, se for o caso, para que o advogado possa se defender em um eventual processo criminal, por exemplo, que ele venha a sofrer em decorrência da sua atuação como advogado. Este é o papel da coordenadoria. Principal papel, instruir os processos de desagravo. Depois de instruídos esses processos de desagravos, esses processos vão para o conselho. Até a instalação do Conselho Regional, nós na OAB São Paulo tínhamos apenas 2 conselhos. O primeiro, que são ligados à Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB São Paulo. Esses 2 conselhos é que faziam o julgamento. A partir da instalação do Conselho Regional de Prerrogativas aqui em Piracicaba, aqui mesmo em Piracicaba será feito esse julgamento. O Conselho compõe-se de 20 membros mais o presidente, ou seja, 21 membros, e são feitas sessões mensais para julgar os processos de desagravo. A primeira que nós vamos fazer deve ser na primeira semana de março, isso notícia em primeira mão, deve ser na primeira semana de março, com a presença dos membros. O quórum mínimo é de 5 membros e o quórum máximo no total, evidentemente. Todos os membros têm direito ao voto, à exceção do presidente, que só vota em caso de empate na decisão do Conselho. Dr. Max, uma última pergunta. Quando um advogado ou estagiário regularmente inscrito na OAB tem suas prerrogativas violadas, como deve proceder? É muito fácil ser atendido pela Comissão de Prerrogativas ou pela Coordenadoria de Prerrogativas. Basta ligar na casa do advogado, sediada na Avenida Independência 3347, em um dos telefones que ali dispõe, um deles é o 3435-1012, telefone adquirido especialmente para prerrogativas, e falar com as funcionárias Alexandra ou Fernanda. Elas possuem todos os telefones dos membros da comissão e da coordenadoria de prerrogativas, e elas farão o encaminhamento da ocorrência do advogado diretamente para um desses advogados inscritos na comissão. Então é muito fácil, basta ligar na casa do advogado, procurar pela Alexandra ou pela Fernanda, que elas farão o atendimento. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente a participação do Dr. Max Fernando Pavanello, que é vice-presidente da OAB Subseção Piracicaba. Dr. Max, gostaria de fazer algumas considerações finais? Gostaria de agradecer ao Dr. Ednilton pela disponibilidade e pelo empenho em promover esse programa. E gostaria também de deixar uma mensagem aos advogados. Prerrogativas são nossos direitos fundamentais para o exercício da advocacia. Com prerrogativas não se transige. Prerrogativas não são do advogado, são da profissão. Portanto, o advogado não pode abrir mão de suas prerrogativas. Reiterando, advogado que é advogado não transige com suas prerrogativas.
defenda-as e denuncie qualquer tipo de violação à OAB Piracicaba, à Coordenadoria Regional de Direitos e Prerrogativas ou ao Conselho Regional de Prerrogativas, que certamente faremos uma atuação em seu favor. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores cultural, que já fazem parte da história da OAB Piracicaba, sem os quais não teríamos este programa. Agradecer ao Omni, que é moda masculina, Luiz Belafre, comércio de vestuários limitada, Cupim do Tchê, churrascaria, Marcato, cursos preparatórios para concurso, Fernandes e Rodrigues, consultores associados limitada, Razeira Comunicação Visual. E dizer que a sua empresa também pode fazer parte deste hall de apoiadores cultural. Ligue diretamente para mim, ligue no 3402-5366. E ainda gostaria de dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, já no clima de Natal, se assim o bom Deus permitir. Cupim do Tchê, churrascaria com self-service e rodízio, grande cardápio, amplo espaço e estacionamento próprio. Ótima localização na Avenida Independência 1086, Bairro Alto. Fone 19 3411 1100. FR Consultores. Nossa missão é agregar valor aos nossos clientes parceiros, prestando serviços especializados e auxiliando-os a reduzir custos e riscos da criação, assim como maximizar a produtividade, preparação de empresas para os documentos eletrônicos, auditoria de documentos eletrônicos, implementação dos sistemas de qualidade, cursos e treinamentos, além da consultoria e assessoria para sua empresa. Fernandes e Rodrigues Consultores Associados, Avenida Independência 350, salas 63 e 64, no centro. Gente, Luiz Belafre há 40 anos no mercado, com tradição, qualidade, que você já conhece, né? Gente, Luiz Belafre trabalha com algodão 100% fio egípcio, manga curta, manga comprida, o algodão com qualidade também, assim como a empresa Luiz Belafre. Agora também com camisaria feminina pra você, manga longa, algodão 100% fio egípcio, uma manga 3/4 aqui pra você, florida. Temos também, gente, camisa linda, xadrez em algodão fio egípcio. Tem várias opções. Aqui a gente colocou algumas delas. Luiz Belafre, há 40 anos, vestindo você. Marcato Cursos Jurídicos. Neste ano de 2011, completamos 16 anos de atividades em nossa unidade sede em São Paulo, com o orgulho de havermos contribuído decisivamente na aprovação de milhares de candidatos em todo o território nacional nas diversas carreiras jurídicas. Contamos com um corpo docente altamente qualificado. Avenida Independência, 3305, São Judas, Piracicaba. Fone 3435-9376.